Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem um monte de jogos, né? Naquela quarta-feira do jeito que a gente gosta, né? Tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América, tem dois times brasileiros que vão lutar pela classificação e mais do que isso, lutar pela honra, pela dignidade, porque ser eliminado hoje, tanto para Botafogo quanto para Bahia, é perder a dignidade e a honra no início da temporada. É inadmissível que Botafogo e Bahia tenham qualquer problema grave para encaminhar uma classificação. Isso aqui já estou colocando antes dos jogos, não é nenhuma forma de pressionar, mas basta olhar para os adversários e olhar para os times brasileiros. Então, o Botafogo, principalmente o Botafogo, que hoje vai enfrentar o Nacional Potosí, que é uma equipe até inferior ao O'Higgins, tá? O O'Higgins do Chile, adversário do Bahia. O Botafogo ele não tem o direito de se enrolar. O Botafogo ele não tem o direito de deixar o seu torcedor preocupado, com as mãos na cabeça e tal. E isso não é nenhuma falta de respeito com a equipe do Nacional Potosí. Porque o futebol ele não é bonzinho. O futebol ele simplesmente impõe uma espécie de darwinismo, né? Que é uma seleção natural. O maior devora o menor. O mais forte ganha do mais fraco. Quando o mais forte faz valer a sua força. Porque já houve na história do futebol momentos em que o mais fraco venceu o mais forte. Porque o mais forte não fez valer a sua força. E como é que o Botafogo pode fazer valer a sua força? Da mesma forma que o Potosí fez. O Botafogo é mais forte que o Potosí. Mas o Potosí fez valer a altitude. Ele fez valer a força da altitude para vencer o Botafogo. E o Botafogo não fez valer a sua força da técnica mais apurada para vencer o Potosí. Por isso perdeu. Agora, sem a altitude, elas por elas, né, nível do mar, são vários os fatores que fazem o Botafogo reforçado, o Botafogo com retornos importantes. São vários os fatores que nos fazem acreditar que o Botafogo não vai ter nenhum problema para encaminhar essa classificação à terceira fase. O Bahia, o rival também é muito inferior, tá? Mas ainda assim é um rival mais técnico, que joga um pouco mais de futebol do que o Potosí, mas também não creio que o Bahia vá se enrolar nessa classificação. Se o Bahia fizer o que tem feito a temporada, jogando mesmo 50% do que tem jogado aí no Campeonato Brasileiro, acho que é suficiente. É expectativa. É em nome da honra, é em nome da dignidade, não é obrigação de Botafogo e Bahia estarem na terceira fase da Libertadores, tá certo? Bom, Campeonato Brasileiro, acho que o principal jogo da rodada não vai ser o jogo que vai contar com a presença do treinador da seleção brasileira, tá? Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense fazem um confronto muito interessante, confronto de líderes. Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro pelo confronto direto, não, pelos critérios de desempate, né? Pelos critérios de desempate. Palmeiras tem muito mais saldo, mas o Fluminense ele vem com aquela marca de ser o futebol mais bem jogado, mais interessante desse início de temporada, porque o Fluminense não teve os problemas que o Palmeiras teve no Campeonato Paulista. O Fluminense não apresentou nenhum problema assim grave no Campeonato Carioca. E enfrentou Botafogo no Campeonato Brasileiro, enfrentou Vasco, agora no Carioca enfrentou domingo, e enfrentou Flamengo. Então o Fluminense também passou por times mais fortes. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense também enfrentou equipes fortes e vem conseguindo um rendimento interessante. Mesmo com um a menos, o Fluminense jogou contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro com um a menos.
tomou bola na trave e tal, mas manteve uma organização interessante, que fez com que o Botafogo não fizesse uma pressão o tempo inteiro. E no jogo contra o Vasco, o Fluminense estava com a menos, mas parecia 11 contra 11, o Fluminense segurando o resultado. Não foi ameaçado pelo Vasco, né? O jogo que resultou até na demissão do Fernando Diniz, do Vasco da Gama. Então o time do Fluminense, o Palmeiras tomou 4-0 no Campeonato Paulista. O Palmeiras teve alguns problemas, né, no campeonato, na fase de classificação, tanto que não foi o melhor do campeonato, foi o Novo Horizontino. Tá? Então, o Palmeiras vem numa evolução muito grande, me parece ter um elenco mais equilibrado, ainda está cedo para falar, mas me parece que Marlon Freitas e Arias chegaram e trouxeram um pouco de equilíbrio para um elenco que estava desequilibrado com as saídas que teve, e a ideia é melhorar. Esse confronto contra o Fluminense coloca as duas melhores equipes do futebol brasileiro nesse momento. Mas o Flamengo não está jogando como uma das melhores equipes. O Fluminense está jogando e o Palmeiras está jogando. Esse é um confronto bem legal, bem interessante, pagando para ver aí o que vai rolar nesse Palmeiras e Fluminense. Tem outros jogos também na rodada do Brasileirão, tem o Cruzeiro tentando se reabilitar, o Corinthians tentando grudar nos líderes, também o Galo de treinador novo. E aí, será que o Eduardo Domingues vai fazer esse time jogar futebol? O Grêmio também buscando reabilitação com o Luiz Castro. O Grêmio no Campeonato Gaúcho deixando muitas dúvidas, né? E apesar daquela goleada, né, de 5-3 tal, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda também devendo muito, o torcedor não está levando tanta fé assim no time do Grêmio não, mas isso é papo para a nossa segunda edição, a gente vai destrinchar aí tudo sobre Campeonato Brasileiro, tá certo? Beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.